O tema da nossa mensagem hoje é Jesus é o centro. E o texto está em Colossenses capítulo 1, versos 15 ao 19. Eu vou ler para você, para nós podermos acompanhar esta palavra através do início dessa leitura. Diz assim a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, ele é o princípio, o primogênito de dentro dos mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra desta noite, Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 19. É a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. É a palavra do Senhor para a nossa vida, onde diz que Jesus é o centro. Amados, essa palavra ela é muito forte, é uma palavra muito especial. Deus falou muito ao meu coração através disso. Nós estamos no mês da ressurreição e nós vamos falar todos os domingos sobre Jesus, sobre ressurreição, sobre a obra da cruz, a obra do Calvário, a ressurreição do eterno, tudo que ele fez, tudo que ele faz na nossa vida. E nesta noite, Deus quer colocar no teu coração, introduzir no teu coração, na tua mente, na tua alma, que Jesus é o centro. Posso ouvir um amém? Se você está me ouvindo aí, declare: Jesus é o centro. Ele é o centro da minha vida. Amados, a verdade desta palavra, o que eu quero trazer como apelo nesta noite para o teu coração, é que se não fosse Jesus, nada no mundo existiria. Posso ouvir um amém? Você consegue entender? Se não fosse Jesus, nada no mundo existiria. Sabe por quê? Porque ele é o primogênito em poder e em autoridade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a raiz de Davi, ele é a estrela da manhã, ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim, ele é a ressurreição e a vida. A palavra diz que ele é a cabeça da igreja, ele é o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, ele é o rei de Israel, ele é o rei da glória, ele é o Senhor dos senhores, ele é o filho do Deus vivo, ele é a água e o pão da vida, ele é o nosso Senhor e Salvador, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Logos de Deus, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra viva dentro do nosso coração, ele é aquele que controla todo o universo. Jesus é aquele que está no controle da sua vida. O profeta Isaías, ele nos diz que o governo está sobre os seus ombros, o governo está sobre os ombros de Jesus, e que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Nós poderemos passar aqui a noite toda, amados, expressando e declarando a infinita grandeza do Senhor. Todavia, eu quero resumir tudo numa simples frase nesta noite, dizendo: Jesus é o centro de todas as coisas. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Jesus é o centro de todas as coisas. É Ele que faz tudo, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Sabe, se não houvesse Jesus, nada existiria, porque Ele é tudo o que nós precisamos, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo, ele nos revela que a primazia está sobre Jesus. Ou seja, Jesus está numa categoria excelente, acima de tudo que nós podemos imaginar. Sabe por quê? Porque Ele é o primeiro, Ele vem antes de qualquer coisa, Ele sempre será o centro da sua vida, nesses dias de temor, nesses dias de caos, nesses dias de pandemia. Você precisa entender que o Senhor está acima de todas as coisas, Ele vem primeiro do que qualquer coisa. Paulo nos diz que Jesus está além do tempo, ou seja, nunca existiu e nunca existirá nada e ninguém acima de Jesus Cristo. Que palavra poderosa! Se você crê, declare: não existe nada acima de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia! Que palavra forte, que palavra linda, que palavra poderosa.
Deus separou para você hoje uma palavra de destino, uma palavra que vai mudar a sua causa, que vai mudar a sua história, que vai mudar o seu coração. Irmãos, Deus preparou algo hoje profundo para marcar a sua vida de uma forma especial. Ei, existem muitos irmãos, muitas pessoas que estão entrando em depressão, em tristeza profunda, porque não sabem o que vai ser. Eu quero te dizer, o Senhor sabe de todas as coisas e Ele é o centro da sua vida. Jesus é o centro da sua vida. Se nós tirássemos Jesus de toda a história, se nós tirássemos Cristo da história, preste atenção, todas as coisas deixariam de existir, inclusive eu e você. Se nós tirássemos Jesus da história, do contexto histórico, nada mais existiria, inclusive a criação. E se não existisse criação, não existiria o homem. Se não existisse criação, não existiria a mulher. Se não existisse criação, não existiria os animais. Sabe? Não existiria tudo que Deus criou. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o princípio, Ele é a autoridade, Ele é a verdade, Ele é a raiz, Ele é o ômega, Ele é o alfa, Ele é tudo que nós precisamos. Então, se Ele não estivesse na história, tudo deixaria de existir, porque tudo foi feito para Ele. O texto que nós lemos diz que porque nele foram criadas todas as coisas. O verso 16 diz: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, invisível e invisível, principados e potestades, reinos, governos, tudo foi criado por Ele e para Ele. Entenda, em nome de Jesus, tudo que foi criado no céu e na terra, tudo que foi criado no natural ou no sobrenatural, tudo que foi criado no físico, tudo que foi criado no espiritual, todos os poderes, todas as potestades, todas as autoridades, todos os principados só existem por conta da plenitude de Jesus Cristo na nossa vida. Tudo só existe porque Jesus é o centro de todas as coisas na nossa vida. Sabe, irmãos, ou seja, não existe nada fora de Jesus. Não existe nada fora do Senhor, não existe nada fora do soberano. Ele é o eterno, Ele é o centro de todas as coisas, na minha e na sua vida. Jesus é o centro de todas as coisas. Talvez nós poderíamos acabar esta palavra agora, aqui neste momento, porque nós já entendemos, nós temos a certeza de que não existem dúvidas que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Eu acho que você já entendeu. Mas todavia, como pastor, como sacerdote na sua vida, como profeta na sua vida, eu preciso lembrar você qual é o lugar de Jesus na sua vida. Eu preciso nos lembrar qual é o lugar de Jesus na nossa vida. Ei, muitas vezes Jesus não está no centro da nossa vida. Geralmente nós nos esquecemos de quem deveria ser o centro da nossa vida. Ei, tudo que está acontecendo hoje, meu irmão, quem está no centro da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é aquele que cuida da sua causa? Nós estamos com medo, o povo está apavorado, o mundo está em polvorosa, mas quem é o centro da sua vida? Nós precisamos entender que o Senhor é o centro da nossa vida. Sabe, Hebreus tem uma palavra que diz: no tempo que se chama hoje, no dia que se chama hoje. Eu preciso trazer para você, porque nele nós somos libertos. Glória a Deus, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Caiu um pouquinho aqui. Voltando à palavra, nós tivemos uma queda aqui. Voltando à palavra, nós precisamos ter Jesus no centro, porque Ele é aquele que nos liberta do império das trevas. Porque Ele é aquele que nos liberta do reino de Satanás. Porque Ele é aquele que é a imagem do Deus invisível. Você consegue imaginar? Glória a Deus, voltou geral, né? Amém. Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, e olhando para Ele, você consegue olhar para Jesus agora onde você está? Você consegue enxergar Jesus agora onde você está? Olhando para Jesus, nós podemos ver a forma humana de Deus, nós podemos ver a forma humana de Cristo, do Eterno, através do Jesus Cristo. Então comece a olhar para Jesus, comece a olhar para o Senhor, comece a olhar para as pessoas que estão ao seu redor, comece a olhar para aqueles que estão vivendo, sabe, que precisam viver uma promessa, uma cura, assim como o Júnior viveu, assim como nós oramos, cremos, e o Senhor respondeu, e Deus usa esse jovem para nos mostrar que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem estado ao nosso lado.
Sabe, amado, Jesus é o centro. Como diz a palavra, Ele é o centro porque dele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus é o centro, sabe? Porque na sua morte e ressurreição, ele recebeu do Pai toda a autoridade para ser o cabeça da igreja, para ser a cabeça da igreja, para que nós fôssemos guiados por ele. A palavra de Deus diz que ele recebeu a autoridade para ser a cabeça da igreja, e a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você, meu irmão, em nome de Jesus. E se Jesus está em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Apóstolo Paulo disse que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos a igreja. Sabe de uma coisa? O inimigo pensou que tinha derrotado a igreja nesses dias porque a igreja está com sua porta fechada. Sabe? O inimigo pensou que a igreja tinha sido derrotada porque não está havendo culto nos templos. Mas o inimigo, ele não sabe, ele não imagina que nós somos a igreja, que a igreja tem sido manifestada através do poder de Deus dentro dos lares, dentro das casas, dentro dos lugares onde nós estamos. Nós temos ouvido, ministrado e vivido a palavra de Deus. Nós somos a igreja. Todavia, tome cuidado, porque se Jesus ele está fora do centro, se Jesus não é o centro da sua vida, a nossa vida fica sem direção, a sua vida perde o controle. Nós acabamos de cantar dizendo que Jesus é o controle, que todavia nos alegramos no Senhor, porque Jesus está no controle. Mas se Ele não estiver no centro, meu irmão, o resultado são as obras da carne dominando a nossa vida. Se Jesus não for o centro, são as obras da carne que dominam o nosso coração, conforme Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21, que diz: as obras da carne são adultério, fornicação, impureza. Se Jesus não for o centro, o que domina é a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade. Se Jesus não for o centro, o que domina é a porfia, as emulações, as iras, as pelejas. Se Jesus não for o centro, o que te controla é a dissensão, a heresia, a inveja, é o homicídio. Se Jesus não for o centro, o que domina é a glutonaria, é bebedice e coisas como esta, sabe, que tem dominado a vida das pessoas que não têm Jesus no centro do seu coração. Irmãos, em nome de Jesus, sabe, amados, nós estamos vivendo numa época onde o homem de todas as formas tem buscado ser o centro de tudo. Nós estamos vivendo numa época que o homem tem buscado ser o centro do universo, como se o universo girasse ao redor dele, como se ele fosse a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote de bolacha. Amados, as coisas não são dessa forma. Nós não precisamos ser o centro, Jesus tem que ser o centro. Todavia, sabe, se Cristo for o centro, se Jesus estiver no centro, se nós reconhecermos a centricidade de Cristo, Ele nos liberta e nos conduz à vida eterna. Quantos de vocês aí querem a vida eterna? Então, se você quer a vida eterna, irmão, declare: eu quero a vida eterna, e coloque Jesus no centro da sua vida. Coloque Jesus no centro da sua vida, sabe? Coloque o Senhor no centro do seu coração. O segredo para se viver a vida eterna é ter Jesus no centro da nossa vida, do nosso coração, sabe? Portanto, irmãos, não é somente ou não é simplesmente ter Jesus no centro do nosso discurso, mas é no centro da nossa vida. Não é ter Jesus somente no centro da nossa fala, mas é ter Jesus no centro da nossa prática. Nós temos que praticar Jesus em todas as coisas. Nós temos que praticar Jesus em tudo que nós fazemos. Veja bem, sabe, toda a prática de vida nossa deve estar centrada em Jesus. Toda a nossa prática de vida deve estar centrada no Senhor. Presta atenção, número 1, quero passar 4 pontos rapidamente. Número 1, se na prática, preste atenção, se na prática Jesus estiver no centro dos nossos pensamentos, a nossa mente estará ocupada com tudo que é verdadeiro, com tudo que é honesto, com tudo que é justo, com tudo que é puro, com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama, conforme Filipenses capítulo 4, verso 8. Se Jesus estiver no centro da nossa vida, meu irmão, nós vamos ocupar a nossa mente e não haverá mais espaços para preocupação, para ansiedade, para o medo, para a insegurança e tantas outras situações e pensamentos que tiram a nossa alegria, que roubam a nossa paz. Se Jesus está no centro do nosso coração, do nosso pensamento, a nossa vida é uma vida baseada e regrada naquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus.
Número 2, se na prática Jesus estiver no centro das nossas atitudes, irmãos, se Jesus estiver no centro das nossas atitudes, certamente nós serviremos ao próximo com mais amor. Ei, você tem servido ao seu próximo nesses dias de que nós estamos enfrentando as lutas que nós estamos vivendo? Você tem servido ao teu próximo de alguma forma? Ei, você tem ligado para o irmão da tua célula, você tem mandado uma mensagem para o teu líder, você tem mandado uma mensagem para o teu discípulo, você tem falado com o teu pastor, abençoado a vida do teu pastor. Muitos só esperam que o pastor vive abençoando, fique abençoando. Ei, nós estamos aqui para abençoar a tua vida, mas você tem ligado para o teu pastor, para o teu líder, para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe? Ei, a tua atitude de servir ao próximo demonstra que você tem amor. E essa atitude, quando você tiver essa atitude de servir, você vai perceber que a maior satisfação em servir ao próximo do que ser servido. Você vai perceber que a maior satisfação em dar do que receber. Ei, meu irmão, é muito melhor entregar do que nós recebermos. Quando você entrega tudo que você é na presença de Deus, Ele abençoa a sua vida. Ou seja, a atitude de servir é a principal característica de que Jesus é o centro da sua vida. Você tem sido servo? Número 3, eu não quero me prolongar muito. Número 3 diz: se na prática Jesus for o centro das nossas escolhas, preste atenção, se Jesus for o centro da sua escolha, das suas escolhas, cada uma das suas decisões, ou cada uma das nossas decisões, passarão a glorificar a Deus. Meu irmão, não sei se você consegue entender. Tudo que nós fazemos, ou nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. As tuas escolhas, as tuas atitudes, os teus pensamentos devem glorificar a Deus. Posso ouvir um amém? Enquanto estão ouvindo essa palavra, declare: eu estou entendendo, em nome de Jesus. Todas as nossas atitudes, escolhas, pensamentos devem glorificar a Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Toda a nossa escolha, preste atenção, meu irmão, toda a nossa escolha deve glorificar a Jesus Cristo. Toda a nossa escolha deve glorificar a Jesus Cristo. Número 4, se na prática Jesus for o centro do nosso coração, se na prática Jesus for o centro do seu coração, ei, você que me ouve, que me assiste agora, se na prática Jesus for o centro do seu coração, todo vazio, preste atenção, essa é uma palavra profética para a sua vida, todo vazio será preenchido, porque em Jesus nós encontramos a plenitude da vida. Se você crê, se você acredita que Jesus é o centro do seu coração, meu irmão, todo vazio será preenchido. Sabe por quê? Porque Jesus é a fonte da vida, Jesus é a fonte da vida eterna, Jesus é o Senhor. Sabe, o que precisa ocupar a sua vida em primeiro lugar, o que precisa em primeiro lugar ocupar o seu coração é a presença de Deus, é a presença do Senhor. Só assim nós encontraremos paz que excede todo entendimento, a paz que sara a nossa alma, a paz que sara o nosso coração. Ei, meu irmão, quantos de vocês aí estão desesperados, estão preocupados, estão angustiados? Eu quero profetizar a paz que excede o entendimento sobre a tua vida, a paz que inunda a sua alma, trazendo a alegria do Senhor, a alegria da salvação, em nome de Jesus. Eu já estou findando esta palavra, mas eu quero dizer para você que Jesus tem que ser a razão do seu viver. Jesus tem que ser a razão do nosso viver. Quantos de verdade conseguem declarar, como o apóstolo Paulo declara em Gálatas 2:20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa quando você declara: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Isso significa que a sua vida, isso significa que a nossa vida pertence a Jesus e que Ele é o centro de todo o nosso universo.
Ei, quando você declara, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, está dizendo, você está declarando no mundo espiritual, você está declarando para que todos ouçam que Jesus é o centro da sua vida e que você pertence a Ele, aleluia. Sabe, amados, no entanto, o que nós nos preocupamos é que para muitos, Jesus não é o centro, para muitos, Jesus não é o principal. Sabe o que acontece? A pessoa vai à igreja, a pessoa cultua, ela canta, ela bate palmas, ela se alegra. No entanto, a palavra de Deus diz que muitas vezes o coração dessa pessoa está longe de Jesus, está longe do Senhor. Sabe, o que tem de gente distante do Senhor, amados? Mateus 15:8 diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ei, meu irmão, eu não quero ouvir dizer, eu não quero que Deus diga para você, eu não quero que Deus diga para mim, o seu coração está longe, mas eu quero ouvir de Deus: filho, eu tenho sentido as batidas, eu tenho ouvido a batida do teu coração e eu sei que eu estou no centro da sua vida. Ei, meu irmão, sabe o que tem acontecido? Muita gente distante de Deus, muita gente que hoje não está indo ao culto no templo e que também não assiste ao culto no lar, muita gente que não está ouvindo a palavra de Deus de forma alguma, muita gente que no horário do culto poderia estar orando, poderia estar adorando, poderia estar assistindo, ouvindo a palavra, mas está fazendo outras coisas, sabe? Então a palavra de Deus diz: esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante. Onde está o seu coração hoje? Será que Jesus está no centro do seu coração, meu irmão? Sabe, irmãos, por que eu digo isso? Porque Jesus deve ser o centro da nossa vida, porque Jesus deve ser o centro da nossa família, porque Jesus deve ser o centro, sabe, das nossas escolhas. Jesus deve ser o centro dos nossos pensamentos. Jesus deve ser o centro de todas as coisas. Ele deve estar no centro até do nosso sofrimento. Jesus tem que estar no centro das nossas perdas, das nossas derrotas, do caos, das decepções, das lágrimas, das dúvidas. Jesus tem que estar no centro de todas as coisas. Não é só quando você está bem, feliz, empregado, com dinheiro no bolso, mas quando está difícil, é esse momento que Deus quer provar para você o quanto Ele é Deus na sua vida. Hoje estávamos orando pela manhã, fizemos um vídeo, o pastor André disse: é nesse momento difícil que Deus vai mostrar que Ele é Senhor na sua vida. É nesta hora que Jesus deve ser o centro da sua visão, é nesta hora que Jesus deve ser o centro da sua conquista, é nessa hora que Jesus deve ser o centro da sua superação. Meu irmão, está na hora de superar essa angústia, está na hora de superar esse medo, está na hora de superar essa tristeza. Jesus, Ele deve ser o centro do seu ministério. Jesus deve ser o centro da sua fé. Jesus deve ser o centro da sua pregação. Jesus deve ser o centro da sua verdade. Jesus deve ser o centro do seu coração, da sua oração. Jesus deve ser o centro do seu jejum, sabe? Jesus deve ser o centro da sua adoração. Jesus deve ser o centro da sua gratidão. Jesus deve ser o centro da sua esperança. Jesus deve ser o centro da sua oferta. Jesus deve ser o centro do discipulado. Jesus deve ser o centro do seu devocional. Jesus tem que ser o centro de tudo, de todo o seu universo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você foi criado para ele, por ele. Você foi criado para adorar ao Senhor. Sabe, amado, nesta live, meu apelo nesta live é que Jesus seja o centro da sua vida. O meu apelo nesta live é que Jesus seja o centro do seu coração. O meu apelo neste culto é que Jesus seja o centro de tudo que você é. Ou seja, Jesus deve ser tudo para você. O Senhor deve ser tudo para você. Neste momento que você tem vivido, irmão, de luta, de angústia, Jesus deve ser o centro. Ei, quantos nós estão preocupados com o trabalho? Quantos nós estão preocupados com o que vai fazer amanhã? Quantos nós estão preocupados se vão conseguir receber o auxílio do governo? Quantos nós estão preocupados com os filhos? Ei, se preocupe em ter o Senhor no centro do seu coração, porque Ele fez todas as coisas e Ele vai te abençoar quando Ele estiver no centro do seu coração. Sabe, amados, levante hoje, restaure hoje o altar de Jesus no centro do seu coração. Restaure esses cultos do lares, é para você restaurar o altar da família. Então hoje restaure o altar de cura, restaure o altar do seu coração, onde Jesus seja o centro. Restaure o centro do seu coração com a presença do Senhor, em nome de Jesus. Para finalizar essa palavra, para concluir essa palavra, quando Jesus de fato é o centro, preste atenção, essa palavra é para você. Quando Jesus de fato é o centro, Ele também se torna Senhor da sua vida. Muitas vezes nós declaramos: Senhor, Senhor. Muitas vezes nós declaramos: Senhor, me ajuda, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai. Mas se Ele não for o centro, Ele não é o seu Senhor. Quando Jesus é o centro da sua vida, Ele se torna seu Senhor.
Quando Jesus é o centro da nossa vida, Ele se torna nosso Senhor. Preste atenção. Se Deus, o Pai, colocou Jesus no centro de todas as coisas, por que nós não o colocamos também? Se Deus, o Pai, colocou Jesus no centro de tudo, por que nós não o colocamos também? E aí eu pergunto, quem é o centro da sua vida? Quem é o centro do seu coração? Seu trabalho? Sua família? O seu carro? Um bem qualquer? Quem é o centro da sua vida? Você mesmo? Quem é o centro da sua vida? Veja bem, se Jesus não for o centro de tudo em você, quem vai ser? Se Jesus não é o centro, outro ser será o centro da sua vida. Se Jesus não é o centro da sua vida, se Jesus não é tudo para você, você nunca estará preparado para enfrentar os obstáculos, para enfrentar as lutas. Se Jesus não for o centro da nossa vida hoje, eu me coloco nesse ponto também. Se Jesus não for o centro da nossa vida hoje, irmãos, como nós venceremos o caos, como nós venceremos o medo, como nós venceremos a pandemia, como nós venceremos a falta de emprego, como nós venceremos a falta do financeiro. Ei, meu irmão, minha irmã, olhe, deixa eu te dar um conselho. Olhe menos para você e olhe mais para Jesus. Olhe menos para você e mais para Jesus. Coloque o Senhor no altar do seu coração nesta noite. Pare de ficar olhando para situações. Olhe para o Senhor que está no centro do seu coração. O nosso corpo, preste atenção, o nosso corpo, o nosso espírito tem que ser Jesus no centro. Tem que ter Jesus no centro. Jesus tem que ser a razão do nosso viver. Jesus tem que ser a razão do seu viver. Jesus tem que ser a razão de tudo que você é, da sua existência. A tua existência, o seu viver tem que ser somente para Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém? Meu apelo é que esta palavra entre no mais profundo do seu coração. Meu apelo é que esta palavra entre no mais profundo do seu ser. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar por você. Vou pedir para o Felipe trocar a canção. Eu quero orar pela sua vida agora, nesse momento. Eu quero pedir para que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa. Que esta palavra seja rema verdadeiramente para o teu coração nessa semana. Seja uma palavra de direção para a sua vida. Eu quero orar. Feche os teus olhos se você puder. Eu quero orar. Senhor, seja tudo na vida desse meu irmão. Se você puder, meu irmão, repita comigo. Repita assim comigo, em nome de Jesus, onde você está. Diga assim: Senhor Jesus, seja o centro da minha vida. Seja o centro do meu coração, da minha mente, das minhas atitudes. Senhor, me ajuda a ter uma vida voltada para Ti. Senhor, me ajuda a não me esquecer que Tu és o meu Deus. Senhor, me ajuda a não me esquecer que Tu és o que reina sobre tudo e sobre todos. Senhor Jesus, declare assim, meu irmão: Senhor Jesus, a partir de hoje, o Senhor será o centro de todas as coisas na minha vida e também será o único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus.